Oi pessoal, meu nome é Silvinei e hoje nós começamos a ler o Novo Testamento e eu quero estar compartilhando com você alguma coisa sobre o livro de Mateus, do capítulo 1. Então o livro começa falando da genealogia de Jesus. Gente, Jesus viveu há 2000 anos atrás e aqui são 42 gerações desde Abraão até Jesus, então foram outros 2000 anos antes. E o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: a sociedade naquela época era uma sociedade muito machista. Então a gente vê aqui, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, falando somente o nome dos homens. As mulheres nem eram contadas naquela época. Entretanto, a Bíblia cita 5 mulheres. E se a Bíblia faz menção dessas mulheres, com certeza Deus quer falar alguma coisa com a gente com relação a isso. E eu quero convidar você então a estar vendo quem são essas mulheres. Então, antes de Jesus nascer, no versículo 16, diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria. Então, a primeira mulher, então, aqui, Maria. Gente, aquela gravidez de Maria oferecia muito risco, não apenas para a felicidade dela, para o casamento, mas naquela sociedade, uma moça solteira aparecer grávida, aquilo oferecia risco para a própria vida dela. Entretanto, ela creu que o anjo era de fato enviado de Deus e aceitou o propósito para a vida dela e para a humanidade. Então esse é o exemplo a ser seguido. Parabéns para ela. A próxima mulher que a Bíblia cita aqui está no versículo 6. Fala assim: Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Não sei se vocês lembram, mas Davi cometeu adultério com Batseba. E como se não bastasse, ele mandou colocar Urias, o marido dela, à frente do exército para que fosse morto. Então ele cometeu adultério e assassinato. Mas ele se arrependeu. Graças a Deus por isso. E aqui nós vemos a capacidade de Deus em perdoar. Porque nós vemos o casal, então, Davi e Batseba, fazendo parte da família de Jesus. Anterior a eles, nós vemos então no versículo 5... a próxima mulher, a parte B, diz assim: Boaz gerou de Ruth a Obed. Então, se você for ler lá no livro de Ruth, Ruth não era israelita, ela era moabita. E o pré-requisito para o sacerdote se casar, está lá em Levítico 21, versículo 13 e 14, ele devia escolher uma moça virgem entre o povo de Israel. E essa moça, então, a Ruth, ela era estrangeira e viúva. Ela não tinha os pré-requisitos para ser esposa de sacerdote, quanto mais do sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus. Mas isso demonstra o amor de Deus para com as nações, mesmo na antiga aliança. Na nova aliança, a Bíblia fala que Deus amou o mundo que enviou Jesus. Então não dá diferença se você é judeu, chinês, brasileiro, americano. Graças a Deus por isso. Deus nos ama a todos. A próxima mulher que nós vemos no versículo 5, a parte A, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe é aquela prostituta que nós vemos lá no livro de Josué. Quando Josué e o povo de Israel foi conquistar Jericó, essa mulher que era prostituta, ela abrigou os espiões. E quando o povo de Israel conquistou Jericó, ela e sua família foi poupada e passou a morar com Israel. E aqui ela se casou e veio fazer parte da família de Jesus. Isso prova realmente que Deus não olha os pecados da nossa ignorância, Graças a Deus por isso. Por isso que a gente vê na igreja ex-maconheiro, ex-adúltero. Gente, se você entregou sua vida para Jesus, você se arrependeu dos pecados, arrependimento bíblico, abandonou aquela prática, acabou. Deus olha para a gente como se nunca tivéssemos cometido pecado. Ela foi prostituta, mas aqui era uma nova mulher e veio fazer parte da família de Jesus. Glória a Deus por isso. E a última mulher que a Bíblia fala está lá no versículo 3. A Bíblia fala assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, esses gêmeos. Tamar, irmãos, era uma mulher que tinha o coração correto para com o Senhor, mas infelizmente o marido dela era mau. Isso está lá em Gênesis no capítulo 38. Eu convido depois você a estar lendo a história dela. E o marido dela morreu e não deixou filhos. E a lei na época era o seguinte: se o marido morresse e não deixasse filhos, o irmão dele tinha relação com a viúva, o cunhado no caso, para que ela ficasse grávida e os filhos fossem considerados do viúvo, do falecido.
para que a família continuasse. Entretanto, aqui nós vemos que o marido de Tamar morreu e ela não tinha filhos. Ela se sujeitou a essa situação, ficou com o cunhado, mas o cunhado também era mau. Depois você lê lá em Gênesis 38, e ele acabou morrendo e ela ficou sem filhos. Aí o que ela fez? O dia que o sogro foi para outro lugar, ela foi para a beira da estrada, se vestiu de prostituta e acabou tendo relação sexual com o sogro e ficou grávida desses gêmeos. Depois, quando o sogro ficou sabendo que ela estava grávida, que ela falou que os filhos eram dele, aí ele reconheceu que ela estava certa e ele errado. Eles não tiveram mais relação sexual, mas ela teve aqui esses filhos que veio fazer parte da família de Jesus. Isso é um exemplo para a gente que, se por acaso está casado e seu marido ou sua esposa não segue a Deus, continue casado, amando, honrando, respeitando, orando por ele e por ela, mas continue firme com o Senhor, porque você não sabe se ele vai ser salvo ou não. A salvação é individual. No final das contas, nós vamos apresentar diante do Senhor e dar conta da nossa vida. Então, continue casado, viva feliz, mas continue firme com o Senhor. Amém? Gente, esse é o comentário que eu tinha então do capítulo 1 de Mateus. Amanhã um outro irmão vai estar lendo o capítulo 2 e falando aquilo que Deus chamou a atenção dele para estar compartilhando com a gente. E eu quero te incentivar, continue a leitura, que isso vai ser bênção para a sua vida. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Um grande abraço.